Bom, e nós já estamos aqui com a Cláudia, a mãe dessa garotinha de 6 anos que foi levada pelo pai, que realmente, como ela temia, conseguiu sair do país com a menina, e agora ela já sabe que a filhinha, junto com o pai, estão no Líbano. O advogado dela é o Dr. José Beraldo, que hoje está aqui com a gente, e eles têm detalhes, novas informações para nos dar a respeito desse caso, né, Dr. Beraldo? Cláudia, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. E a gente vai relembrando essa história, porque tudo começou com um apelo desesperado dessa mãe que procurou, né, os órgãos de imprensa, os programas de televisão, para contar o que estava acontecendo, porque sozinha ela não estava conseguindo localizar essa filha. E foram os momentos mais difíceis da sua vida, não foram, Cláudia? Foram, Sônia. Nossa, eu perdi o chão, me senti realmente sozinha. E no decorrer da minha caminhada eu percebi, como já sabia que Deus existe, Dr. Beraldo também, meu advogado, e graças a Deus estamos tendo grandes avanços. Certo. Só para reavivar aí a memória do público, ele foi pegar a menina para as visitas, né, que são decretadas pela lei, e ele aproveitou uma dessas visitas, levou a sua filhinha embora e não devolveu mais, não deu notícia? Não deu notícia. A última vez que o Pedro esteve na minha casa e que eu vi a minha filha foi no dia 12 de março, numa sexta-feira. No dia 14 eu obtive o último contato com a Gabi por telefone, e desde então não tive mais nenhum contato com ela, nem com ele. Ele passou 3 e-mails tirando sarro da minha situação, por eu não estar com a menina, enfim, por ter conseguido fazer as manobras que ele conseguiu fazer para sair do país com a minha filha. Porque ela não tinha passaporte. Não tinha, o passaporte dela está aqui. Não tinha sua autorização para sair do país com o pai. Olha, o passaporte está aqui, mas ela está no Líbano sem o passaporte brasileiro e sem o passaporte libanês. Meu Deus. Agora, eu questiono todas as autoridades, como que a minha filha sai de um país tão grande, que é o Brasil, sem passaporte, sem certidão de nascimento, sem a minha autorização, sem a minha procuração, e passa por 4 países e chega no Líbano. Passou por 4 países, é verdade. Sem autorização, sem a procuração, sem o passaporte, ele tirou a menina do país. E mais, né, com todo o Brasil sabendo desse caso, porque ela foi praticamente todos os programas de televisão, deu entrevista para todos os telejornais, os jornais colocaram esse caso em manchete, quer dizer, falta de informação não foi, né? E ele conseguiu fazer esse tipo de coisa. O doutor Beraldo estava falando da fragilidade dos aeroportos brasileiros, né, doutor? O que nos preocupa é essa questão da vulnerabilidade, como você colocou bem, a fragilidade, em todos os aspectos. Se uma criança bonita, como a Gabi, a Gabriela, né? Cutis negra, linda como ela só, como Deus deu esse privilégio a Gabi, pra mãe, né? Junto com um homem branco, mas completamente pálido, cabelos vermelho ou amarelados, saiu do país. Ora, ele tomou Foz do Foz do Iguaçu foi a Assunção, Paraguai, de Paraguai ele foi a Buenos Aires, Argentina, de Argentina ele foi ao aeroporto Charles de Gaulle, na França, e da França levantou o voo, foi para o Líbano, sem que haja qualquer fiscalização às nossas fronteiras. Ora, se uma menina assim deixa livremente a fronteira, deixa o país ou o aeroporto, não importa, imagino que não fazem com órgãos, com essas crianças que desaparecem. Isso é uma preocupação muito grande da Associação dos Advogados Criminalistas. As nossas crianças estão desaparecidas, estão desaparecendo. Órgãos de crianças estão sendo escraviados, estão cometendo tráficos, verdadeiros tráficos de seres humanos, de órgãos humanos. As nossas autoridades têm que acordar, não é verdade? É esse aspecto. Mesmo, viu? E como é que você fez aí, a partir do momento que você soube que ela estava no Líbano, como é que você soube? Eu soube, na verdade eu me encaminhei até a Interpol para eu dar notícia para a Interpol, junto com o Dr. Beraldo, a respeito de alguma informação que o Pedro
sairia do país naquela semana, na semana de uma segunda-feira, se não me engano, dia 26. Você recebeu algum toque nesse sentido? Alguma informação anônima? Uma informação de terceiros, de que o Pedro ainda estava no país e que estava pretendendo sair do país pelo Paraguai e pelas nossas fronteiras terrestres. Essa rota que ele fez é muito fácil. Não, isso aí está percebido de uma maneira que virou uma interrogativa. E eu me encaminhei nessa segunda-feira na Interpol para conversar com o chefe da Interpol. E ao passar a minha informação, ele me passou outra informação. Qual? Que a minha filha já estava no Líbano desde o dia 18 de março. O que foi? Houve um alívio, um choque, a sensação de que nunca mais ia ter de volta, ou a esperança de agora sim eu trago minha filha para casa? O que você sentiu nesse momento? Sônia, realmente eu não tive palavras para falar com o chefe da Interpol. Ele conversava comigo e eu perdi o sentido. Eu só chorava. Ele falava, a senhora está bem? Eu falei, não estou bem. Claro que não. Não estou bem. Você está me dando uma notícia que a minha filha saiu do país sem ser percebida, sem o Pedro ser interrompido desde o dia 18 de março. Dia 18 ele ingressou no Líbano com a minha filha com o nome de Pedro. Quer dizer, a última vez que você teve notícias dela foi que dia de março? Foi no dia 14 de março. Você teve o último contato com ela. E dia 18 ele já estava no Líbano? Dia 17 ele já fez toda essa trajetória. Dia 18 ele ingressou. Ele já começou da saída do país e dia 18 ele já estava no Líbano. Quer dizer, em 4 dias ele conseguiu fazer tudo isso. A documentação falsificada, que é o que ele deve ter usado, sabe? Passar 4 países e chegar onde ele queria. Na verdade, você, Sônia, o seu espanto é real. Inclusive, eu estava colocando aqui o Haroldo, ele fazendo uma pergunta ao doutor Haroldo nesse aspecto. A Cláudia teve informação que a Gabriela acha que a mãe está morta. Ah, meu Deus, que coisa. Eles falam mesmo. Claro. Eu até... Tem gente que adora e colocar. Mas ela achou que a mãe morreu, por isso que o pai está levando ela embora. E a colocar... Ela tem 6 anos. Que judiação. Tem pessoalzinho que gosta de colocar uns processos. Se colocar, quiser colocar mais um, pode. Ninguém falou. Mas eu vou dizer para você, Cláudia. Você esteve com uma pessoa perversa. Esse cidadão que fez isso com você, que nós chamamos de psicopata, psicopatia, ele se enquadra nesse rótulo tão falado aqui, agora. Existem graus de psicopatia. Existem aqueles que realmente são irrecuperáveis. Mas a partir do momento que um sujeito não se coloca no lugar do outro, e ele não se colocou no lugar de duas pessoas, primeiro da própria filha, como é que pode um sujeito, não importa de que país que é, será que não tem autocrítica? Será que não tem emoção? Será que não percebe que aquele pequeno ser, a Gabi, está sentindo falta? E outra, perverso e perverso mesmo. Porque mente. Não foi sua mãe foi embora, e sua no mãe não fundo, quer você mais, quer a saber mãe de uma coisa? morreu. Eu nunca vi, fazia tempo, não que eu queira desmerecer o instinto materno de outras pessoas, mas você, Cláudia, você mexeu com o Brasil todo se sensibilizou, todas as entrevistas que eu vejo você dando, você acaba se derramando em lágrimas e as pessoas que acompanham também, porque cada um fica imaginando a dor que você está passando. E você sabe que a sua filha está viva, mas inconscientemente, é uma opinião minha, não é de psicólogo de psicologia, é do Haroldo. Eu acho que a sua filha também tem essa percepção de inconsciente para inconsciente, porque o inconsciente é atemporal, ele é espacial. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, essa menina sabe que você está viva. E sabe sim. E, aliás, se você fosse um pouco mais inteligente, você aí, de onde quer que você seja, você não faria isso, porque o dia que essa menina descobrir que você é perverso, que você mente, a primeira coisa que ela vai querer é se afastar de você. Eu recebi... É se afastar de você. Olha, Haroldo, eu recebi... Não, esse desculpe, tipo de psicopata. Não é. Infelizmente... Sônia, hoje eu choro ao lado da Cláudia. Eu choro ao lado da Cláudia porque nos aborrece. E eu confesso a você que o doutor Ademar Gomes é uma pessoa de sentimento. Você precisa ver, Sônia, que exemplo de avô que é o Ademar Gomes. Ele falou, Beraldo, custe o que custar, a qualquer preço. Não importa o que nós vamos fazer, mas nós queremos essa criança de volta. Eu estou acreditando, viu, doutor Silvio, no senhor como chefe da Interpol, doutora Cátia, delegada federal. Estou confiando na senhora.
O senhor também, cônsul libanês, nos atendeu, nos atendeu, ficou por 1 hora. E nós constatamos, documentamos, apresentamos documentos à Convenção Internacional, a Direitos Humanos Internacional, consulados, ao ministro Amorim do Exterior, ministro da Justiça. Quer dizer, Cláudia, Sônia, o Brasil está chorando com a Cláudia. E nós queremos que a justiça brasileira seja preservada, porque mãe brasileira, filha brasileira, quer dizer, o pai libanês, na verdade, a Interpol tem que ir ao Líbano, colocar a mão neste criminoso, nesse homem, resgatar essa criança e devolver a sua legítima mãe. Ninguém conseguiu impedir, seria obrigação que ela fosse levada do Brasil pelo próprio pai, tem pelo menos que trazer a criança de volta para tentar consertar essa falha aí imperdoável. Cláudia, Agora, qual é o grau de instrução desse O Pedro, cidadão? ele é uma pessoa muito bem instruída, ele tem 3 faculdades, fala mais de 4 idiomas, é extremamente inteligente. Vocês estão vendo? Mesmo, né? Qual é o perfil de um psicopata? Inteligente, 3 idiomas, é uma pessoa que é inteligente, né? Muito articulado, frio. mas E frio nem Deus, não tem nem Deus no coração. E a família é católica, católicos cristãos, mas até a família está ajudando, porque eu liguei para minha cunhada, para minha sogra, e eles pediram para eu não incomodar, para eu deixar a família em paz. Eu perguntei da minha filha, ninguém me fala nada. Então, assim, a própria família está fazendo um escudo diante da minha filha e do Pedro, como se fossem intocáveis, achando que... Blindaram a menina e você não chegou Exatamente. perto. Quando você esteve aqui, você tinha me falado uma coisa, que talvez o doutor Beraldo também possa explicar pra gente, o Haroldo. E o seu medo maior é que se ele conseguisse sair daqui e ir para o Líbano, que é a terra do meu avô, inclusive, ele poderia nunca mais te devolver a filha, porque você sabia que lá existe a tradição de que o filho é do pai e não da mãe. O filho ou a filha é sempre do pai e não da mãe. Então, se termina um casamento, não tem nem essa história de guarda. O filho, a filha do pai e fim de papo. Agora, como o Líbano entrou na história a seu favor, quer fazer com que a criança volte para o braço da mãe, parece que não é bem assim. Parece que existe hábitos, costumes, tradições, mas que diante da lei, num caso como esse, a situação é diferente. Isso ficou claro para você? Isso, ficou, Sônia. Ficou bem claro. Até quero agradecer o Sr. Joseph Sayad, o cônsul-geral do Líbano daqui de São Paulo, que nos recebeu tanto a mim quanto o Dr. José Beraldo muito bem e nos cientizou em relação à legislação libanesa, como que funciona, e me tranquilizou para que eu tenha calma e que a Gabriela, em breve, junto com o Brasil, estaria no Brasil. É mesmo. Todas as medidas, e tudo começou aqui. Aqui onde? Em São Começou Paulo? aqui no seu programa, as providências. Não, é verdade, porque olha, Sônia, você não imagina como você é querida. Você não imagina como você é carismática. Você não imagina, Sônia Abrão, como você é importante para a televisão brasileira. Eu digo isso como professor universitário, eu digo isso porque todas as medidas judiciais, administrativas, via consulado, via Itamaraty, judiciário, foram adotadas. A juíza de direito do Fórum de Pinheiros tem sido bastante preocupada, dedicada ao caso, já expediu a carta rogatória para o Líbano, enfim, só que a justiça é muito morosa. Então, esse apelo que nós agora estamos fazendo junto, consulado, Interpol, é para que nós possamos tomar o voo, ir ao Líbano, resgatar essa criança de uma forma legal, jurídica, porque a lei brasileira deve prevalecer. Ela é mãe, ela é brasileira. O nosso governo Líbano queria que o nosso governo entrasse nessa história. E entrou? Vai entrar? Nós estamos aguardando essa resposta. O governo libanês ainda não se posicionou. Só me deixou satisfeito e a Cláudia está aqui. Renovaram-se as esperanças a partir do momento em que o cônsul-geral, Haroldo, do Líbano, ele nos colocou o seguinte, que Pedro Boutros fez uma coisa errada, a teor da legislação libanesa. E eu até enfatizo que as normas internacionais, direitos humanos internacionais, tratado, Convenção de Haia, enfim, ele feriu princípios, tratados e convenções internacionais no que diz respeito à criança. Houve uma subtração de incapaz,
de uma forma ilegal, levou para o estrangeiro e ele cometeu crime. Ele deve ser penalizado e devolver essa criança. A senhora fez uma outra pergunta para o senhor, não sei se o senhor entendeu ou eu entendi errado. O quê? O senhor Ele vai está junto com a recebendo a Cláudia ajuda das autoridades brasileiras para ajudar a interferir no Líbano? Na verdade, Você perguntou sobre na isso? verdade, eu tenho um comunicado aqui que Tá o gabinete de um vereador, né, que é ao qual vocês pediram ajuda, enviou ao Ministério das Relações Sim. Exteriores a mensagem da Cláudia, que é aqui identificada como a senhora Cláudia Dias de Carvalho Boutros, relatando o ocorrido e pedindo providências. Na verdade, para o Ministério das Relações Exteriores. Isso. E ele diz que prontamente o Ministério das Relações Exteriores ofereceu resposta, afirmando que todas as verificações cabíveis já estão em andamento. Essa resposta foi dada pelo Diogo de Santana, né, que enviou para o Ministério das Relações Exteriores o pedido da Cláudia e o Ministério disse sim. Na verdade, nós já o fizemos já há tempo. A primeira medida da CREMESP foi essa. Já informamos, peticionamos, requeremos, postulamos, notificamos, tanto em Itamaraty, todas as autoridades constituídas, judiciária, legislativa, executiva, todas. Mas o que me falta um pouco, assim, eu não quero tecer nenhuma crítica porque eu estou esperançoso que efetivamente o consulado brasileiro também irá adotar medidas ao lado do consulado libanês, juntamente com o Itamaraty. Então nós estamos esperando um pouco também de movimentação por parte do nosso ministro da Justiça e ministro do Exterior, porque esse é um caso aflitivo, é um caso de humanidade, é um caso, né, de direitos humanos. Mesmo. Acho que o Haroldo até pode falar pra gente. Eu acho que até o doutor Zé Beraldo está usando até um pouco de eufemismo, porque na realidade eu acho que o país também tem que ter a responsabilidade, porque afinal de contas todo mundo sabe. Hoje em dia controla-se a ponte, mas passa todo mundo pelo riozinho. Eu não preciso nem dizer onde que é, né? E é a coisa mais fácil entrar e sair desse país. Então, se nós cometemos um erro e ainda não corrigimos esse erro, independente, lógico, eu acho que tem que se fazer uma movimentação, mobilizar a população brasileira, né? Ajudá-los. Será que não podemos ajudar? Ou será que... A menina foi tirada do país em 4 dias. Claro, né? Ela já devia ter voltado em 4. Claro. Pelo amor de Deus. Agora, desde março, saiu com ela, levou a minha filha para o Líbano, voltou para o Brasil, já estava sendo procurado. Saiu daqui em torno do dia 26 de julho e saiu pelas fronteiras. E também não foi pego. Também não foi pego. E ela já estava lá. E ela já estava lá. Deixou ela lá, voltou e nada saiu agora, dia 26, para não voltar mais para o Brasil. Ou seja, veio resolver os negócios veio resolver, se desfazer dos restantes dos bens. Agora veja, tirou sarro, tem uma delegacia da polícia. Uma delegacia da polícia, uma delegacia de polícia da capital, infelizmente, houve notícia que ele estava em Piracicaba. Falei, vamos diligenciar para lá, não tinha recursos materiais. Ontem esteve aqui Piracicaba, ele teria visto lá, faltou diligência. Por isso que eu estou esperançoso com o Interpol, por isso que eu estou esperançoso com o consulado. A justiça, a juíza do Foro de Pinheiros tem se mostrado bastante atenciosa. Mas, na verdade, nós realmente estamos entristecidos porque os brasileiros desse momento, estou sentindo, a CREMESP está sentindo, isso não pode acontecer. Os brasileiros estão sendo abandonados. Eles não estão pedindo ajuda lá fora, né? Cada vez mais a gente está ouvindo a informação assim, vamos recorrer a uma ajuda internacional, a um órgão internacional de defesa, vamos recorrer à OEA, a Organização dos Estados Americanos. Gente, a hora que está dentro de casa, você está precisando pedir ajuda lá para fora, então alguma coisa aqui está de ponta cabeça. E outra coisa, não resta a menor dúvida que a Polícia Federal tem feito um trabalho maravilhoso, em vários casos que acompanhamos aqui, Ministério Público, ninguém está acusando especificamente nenhuma instituição, mas que tem história mal contada também nessa história, não sou eu, que serei o bobo de aqui na frente contar, né? Mas esse vai e volta, como a Cláudia colocou, como é que pode? Gente, que é isso? Isso é verdade. Da impunidade. Alguém facilita. Mas eu estou acreditando na investigação da Interpol. Eu acredito que não foi bem colocado nesse aspecto. Estou acreditando, mas eu não quero que isso fique só na investigação. Porque
sob o compromisso do meu grau, o compromisso da Associação dos Advogados Criminalistas, o empenho do Dr. Ademar Gomes, nós iremos resgatar esta criança. O senhor vai para o Líbano? Eu tinha perguntado se isso for obrigado, sim, iremos. Eu acredito, a Cláudia deverá ir em breve ao Líbano. Você Ela vai para o Líbano e você enfrenta toda a família, você vai ficar cara a cara com ele, mas talvez? aí seja o meu problema com o Brasil. Certo. Porque, embora ainda não esteja oficializado que o Líbano já está a par do assunto, que a par eles já estão, mas foram os primeiros a me estender os braços. Certamente. E o Brasil, mas antes do Brasil, né? Exatamente. Só que para isso nós fomos orientadas, tanto eu quanto o doutor José Beraldo, no dia da nossa audiência com o cônsul, que o Brasil deveria de assistir de mais perto, né, assistir mais perto o caso, para que eu não vá para o Líbano sozinha, e sim na companhia do Brasil. O Ministério do Exterior Mas o consulado brasileiro, o consulado brasileiro no Líbano é obrigado a acompanhar. É obrigado a acompanhar, já interpelamos, já notificamos, estamos exigindo, porque houve um crime no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Líbano respondeu primeiro que o Brasil. Eu me senti a deriva. Você sentiu abandonada, perdida. Assim, uma cidadã libanesa, na verdade, mais libanesa do que brasileira. Porque era de lá que veio o seu amparo, era de onde você não esperava, era de onde você você tinha bem medo. recebida. Olha que loucura. Sabe o que eu quero saber, Haroldo? Daqui a pouco a gente vai mostrar umas imagens porque você foi para o apartamento onde ele morava e onde você acha que a sua filha ficou. Onde vocês moravam. Isso, antes da separação. Ele acabou até me expulsando de casa, a justiça não me deu o direito de eu ficar na minha casa. Que isso? Ele não paga a pensão alimentícia. Não pagava a pensão. Ele foi beneficiado pela justiça brasileira em tudo, inclusive até cometeu o crime que cometeu. É uma justiça machista mesmo, né? A gente, como mulher, sempre tem essa desconfiança, sempre fica de pé atrás. Olha, esse é o dia quando o doutor Beraldo foi com a Cláudia até o apartamento onde ela viveu com o Pedro, né? Até o momento da separação. Quanto tempo vocês têm separados? 2 anos. 2 anos apenas, e ele acabou, né, numa atitude revanchista, de vingança mesmo, levando a filha embora, tirando cruelmente a filha dessa mãe e dizendo para a filha que a mãe morreu, uma menina de 6 anos recebendo uma notícia dessa. Por isso que daqui a pouco eu quero que o Haroldo fale pra gente como pode estar a cabecinha da Gabriela nesse momento e como pode ficar quando ela voltar, porque há de voltar pro país dela e pros braços da mãe. Por isso, tá? olha, Sônia, a Sua Excelência é uma juíza de direito do Fórum de Pinheiros, expediu um mandado de busca e apreensão nesse imóvel, nessa residência. Entramos no apartamento com autorização judicial, estava tudo arrumado, freezer aberto, um típico de pessoa calculista, como colocou bem nosso querido Haroldo, que já estava premeditando, preparando toda essa emboscada para tirar subtrair a Gabriela, de modo que chegamos lá, já não tinha mais nada, tudo arrumado. Nossa, e só restou o sapatinho Teve da só o criança para sapatinho Cláudia. dela. Só o sapatinho que ele tinha esquecido, como na correria. E era o sapatinho que ela mais gostava, mas estava grande. E eu falei, Beraldo, meu Deus, o sapato da minha filha. E peguei o único... Cláudia, como você aguentou? Olha, Deus. Ô, Sônia, sabe uma coisa que eu gostaria de deixar? Não foi fácil. Uma pergunta para você responder daqui a pouco, quando a Sônia achar conveniente, ou Cláudia. A mulher aqui no Brasil ainda, infelizmente, por ser mulher, e se ela for negra, ela ganha menos. E se tratando de justiça, por ser mulher e você ser negra, você sentiu alguma diferença? Eu não digo aqui pela CRIMESP, pelos grandes advogados que estão... Mas você sentiu alguma coisa em relação a isso? O sapatinho da sua filha, né? Eu senti, não vou dizer que eu senti um racismo, não senti, mas eu senti um descaso tremendo pela situação em si, se tratando de uma criança, de um estrangeiro, que foi noticiado no primeiro instante que eu percebi que o caso era delicado, que já haveria possibilidade de acontecer tudo o que já está acontecendo e não houve sequer um mínimo de atenção. Mas eu acho que é um dos casos, infelizmente, né? Assim, Mas isso deve falar. Nós temos o direito. O direito de expressão, né, Eu estive em vários órgãos. O direito de expressão, nós temos que falar, protestar. Onde está a nossa justiça? Onde estão nossas autoridades? Cadê os homens constituídos no nosso país que não faz buscar uma criança brasileira imediatamente? Precisa essa mãe sucumbir,
chorar, rogar, clamar, pedir clemência. A lei não se mediga, ela se conquista. Olha, ela é o crime foi brasileira. praticado assim com a maior facilidade. Agora, reparar essa situação, olha, mês em cima de mês, né? Ela numa primeira fase absolutamente sozinha, tratada com descaso total, numa situação extremamente dramática para uma mãe que tem a sua filha levada para fora do país, né? Está nas mãos do pai, mas o pai, pelo que se pode considerar, né? Mesmo que informalmente, não bate muito bem, ele pode mesmo ser um psicopata. Vê que situação, e ninguém estende a mão. Um país, né, como o Líbano é capaz de tratar uma estrangeira melhor que o próprio país onde ela nasceu, Todos. que o próprio Brasil onde ela nasceu. Ô, gente, tá na hora, né? Desculpe, Fala. você usou o termo que ele pode ser, mas muito embora a cultura seja outra, amor, eu tenho a impressão que está presente em todas as culturas. Claro, e amor. Entendeu? Então eu é acho isso, né? que independente de cultura, você não se colocar, não perceber o desespero daquela criança, aquele vazio daquela criança e ao mesmo tempo a desconfiança. Se ele fosse, aliás, você diz que ele tem 3 formações acadêmicas, mas não aproveitou a inteligência que ele tem. Se ele realmente fosse um cidadão realmente Uma inteligente, capacidade inconscientemente essa menina, com o passar dos anos, essa menina vai começar, mesmo tomar a Deus que ela volte aqui, que fique com você, mas mesmo que ninguém contasse nada, é o tipo da situação, Sônia, que aos poucos a criança vai estar passando sem saber atrás sem saber o porquê. Não sente mais confiança, não sente mais aquele afeto. Por quê? Porque lá no inconsciente não para. A gente dorme a consciência. O inconsciente não para. Está sendo tudo gravado no inconsciente dela, entendeu? Porque ela sabe que foi retirada, não compreende os fatos, mas grava. A sensação E olha, fica Um mesmo, dia né? começa a sonhar com mais idade, entendeu? E aí vai começar a fazer perguntas e no fundo, perdeu esse pai. Mesmo que ela volte para o Brasil, e tomara que volte, está na mão de pessoas competentes, tomara que também as nossas autoridades do exterior, daqui também, façam realmente alguma coisa, ela não vai querer mais Inclusive, aproximação com esse pai. um pouquinho. Eu sonho todos os dias com a minha filha, escuto a voz dela me chamando mamãe. Eu acordo, eu imagino que eu estou vendo a minha filha, mas eu sinto a minha filha me chamar. A minha filha mamou no meu peito desde os 3 anos e meio. Então, assim, eu durmo e eu escuto, eu não estou dormindo, é como se eu estivesse vendo a minha filha. E você sabe que até quem diga, mesmo, né? se você for olhar pelo lado parapsicológico, não tem nada a ver, não estou falando em nome de psicologia. Esse tipo de sentimento que você tem, e de, às vezes até falar com a sua filhinha nessa hora de sonho, mesclar, é interessante, né? Você, ao mesmo tempo que está sonhando, você tem a percepção de que está semi-acordado e entrar e ir ali no sonho, e é a hora que você realmente deve dar essas mensagens. Porque se um dia, talvez na parapsicologia, explique o que é, talvez, a telepatia dessa forma. E essa criança vai saber, minha mãe está viva e vai querer ir atrás. Deixa eu te perguntar uma coisa, na verdade. Ela tem 6 anos, faz 5 meses que ela está longe de você, né? Ela saiu daqui com o pai, como você disse, com uma percepção de que era uma situação completamente diferente, estranha, esquisita. Né? Depois ela recebe a notícia de que a mãe morreu e ela associa, claro, com uma justificativa a essa ida embora, essa coisa toda. Ela chega num país com parentes que ela não conhece, portanto, nem são parentes para ela, são pessoas estranhas, com uma língua que ela desconhece completamente e só com o pai longe da mãe, que na verdade era o centro da vida dela. Ela passa lá e ela vai ficando, né, da primeira semana, do segundo, primeiro mês, já está no 5º mês lá. Aí ela vai voltar.